Abençoe, Senhor, esses momentos que a gente vai ter de reflexão, que possamos, Senhor, ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje a gente vai dar continuidade à escola dominical, os capítulos 63 até 65 de Isaías, tá bom? A gente vai só até a metade do capítulo 65. Relembrando um pouquinho o que a gente falou na semana passada, a gente viu que Deus estava formando, então, o novo povo de Sião, e que aí ele ia trazer sobre o povo o ano da bondade dele e a salvação. E aí a gente viu também, uma coisa que eu falei bastante, é que a obra ela é completa. Então ela traz salvação e justiça. Na semana passada a gente falou bastante da salvação, e hoje a gente vai focar então na parte que seria da justiça, tá bom? Então, aqui como o trecho é muito longo, eu vou lendo um pouco, a gente vai explicando, e aí conforme a aula vai avançando, a gente vai chegando até o final, tá bom? Então, capítulo 63. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza de sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu os pisoteei na minha ira, e os pisei na minha indignação. O sangue deles respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança do Senhor estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei, e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro, e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso, o meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira, pisoteei as nações, na minha indignação, eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Então a gente começa aqui, então, com uma figura de alguém que parece que está narrando a chegada de outra pessoa, de um ser grande, esplendoroso, imponente. E esse ser, a gente logo descobre que ele é um ungido, que a gente estava vendo desde os capítulos anteriores. Parece que ele tinha saído para fazer alguma coisa nas nações inimigas, que é Edom e Bosra, né? Essas são as nações que representam o inimigo, né? No capítulo 34, a gente vê uma descrição de que essas são realmente as nações que representam os inimigos, e são os inimigos da época de Israel também. E é interessante que essa figura ela vem, e aí ele chega. Quando ele chega, então, a gente tem então essa resposta, que é ungido. E por que a gente sabe que é ungido? Porque ele fala que ele vem para falar com retidão e é poderoso para salvar. Então só tem uma pessoa que é o poderoso para salvar. Então fica fácil da gente então entender que ele vem. E a gente vê também que ele traz um comprometimento com a obra de Deus. O versículo 4, ele fala bem claramente que a obra estava no coração dele, né? O dia da vingança estava no meu coração. Então, o ungido, ele é comprometido com toda a obra do Senhor. Não tem uma coisa que ele deixa passar. E ele chega, então, com as vestes vermelhas. E as vestes vermelhas aqui não são aquelas vestes vermelhas tingidas, chiques, tradicionais. Não, são vestes regadas a sangue, né? Aqui ele coloca a alegoria de como se pisasse uvas no lagar. Então seria manchas, assim, é uma veste que já houve um trabalho e está suja do trabalho. A obra já está feita, né? E vai muito de acordo com o que a gente tem falado. O dia da vingança, da ira do Senhor chegou e a obra foi feita. E então o sangue ele já está derramado, os inimigos já foram derrotados. E aí tem essa parte dos versículos 3 e 5, falam várias vezes que ele faz a obra sozinho, né? Ninguém esteve comigo, não tinha ninguém para me apoiar. E nesse sentido, a gente pode entender que o ungido ele é o único capaz de realizar a obra. Por mais que
Algumas pessoas até anseiam por justiça, pela vinda de Deus. Só Ele é capaz de realizar a obra completa. E esse sozinho traz essa ideia para nós. Também traz a ideia de que ninguém é puro, ninguém é santo o suficiente. E talvez alguns até tenham tentado dissuadi-lo da ideia de realizar a obra. Mas Deus, ele não pode ser dissuadido. Deus, ele é fiel a si mesmo, à sua natureza. Então, ele é o único capaz de fazer e ele faz. O versículo 6 é a conclusão dessa obra de justiça. Ele fala bem claro, né? Na minha ira pisoteei as nações, embebedei e derramei o sangue. Então são verbos já no passado. É como se ele já tivesse realizado. E aí, então, aqui a gente fecha um pouco essa questão da ira e essa questão, então, da salvação. Isaías, ele vai prosseguindo. Durante o livro de Isaías, a gente percebe que Isaías, ele transita pelo tempo. Então, tem coisas que ele fala que já é para Israel na época, tem coisas que ele fala já referentes a Cristo, e coisas que ele fala já que a gente pode relacionar lá com o Apocalipse, o fim dos tempos. E aí, então, aqui ele já está lá longe, lá perto do Apocalipse, e aqui ele já vai voltar, então, para a condição de Israel, e vai relembrar que isso vai acontecer, mas ainda não acontece. E a partir dos versículos 7 até o capítulo 65, Isaías ele começa a fazer uma oração. Aqui eu falo que é Isaías, mas tem literaturas que falam que pode ser aqueles sentinelas que a gente viu no capítulo anterior, que são os responsáveis pela intercessão, e pode ser também interpretado assim. Então, a partir daqui, a gente vai dividir a leitura mais um pouquinho. A gente vai ler até o final do capítulo 63 e depois a gente vai avançando, tá bom? Então vamos lá. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele. São filhos que não vão me trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição de seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e o seu povo. Onde está aquele que os fez passar através do mar, com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas? Como cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão. Elas já nos faltam. Entretanto, tu és nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que fazes andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração para não termos temor de ti? Volta, por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo, teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois, os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles que tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. Então aqui Isaías começa então a fazer uma oração, e essa oração ele começa trazendo os feitos de Deus. Ele fica falando de Deus para o próprio Deus, né? E aí, durante a oração, ele vai destacar a bondade que o Senhor teve sobre
todo Israel, desde o princípio. Então ele fala muitas vezes sobre a retirada, o êxodo deles do Egito e as obras grandes que Deus fez durante aquele período. E também ele vai relembrando, através disso, todos os caminhos de misericórdia, paciência, redenção que Deus traz sobre o povo repetidas vezes. E aí também lembra, né, os versículos 8 e 9, lembra como que o povo foi eleito, como que ele trouxe salvação, e todos os feitos gloriosos, cheios de bondade e compaixão do Senhor para o seu povo. E fala, Deus os afligiu, Deus os resgatou, Deus os levantou, Deus os conduziu, e isso é bem vivo na memória dos judeus na época, principalmente porque a saída do Egito acho que é um dos pontos mais relevantes e que eles passam sempre de geração em geração. Mas apesar de tudo isso, o povo se rebelou, e se rebelava, e se rebelava, e se afastou de Deus. E por mais que eles se lembrassem e voltassem, eles sempre se rebelavam de novo. E então, do versículo 15 em diante, começa a haver uma escalonada nessa oração. O povo se via novamente distante de Deus, o povo se via novamente longe de Deus. E Isaías começa então a fazer um apelo à bondade, à compaixão do Senhor, ao zelo que ele tinha pelo povo que ele escolheu. Mas apesar disso, o povo mantinha o coração endurecido. Essa parte do coração endurecido não tem como a gente não lembrar lá do faraó. Acho que quando fala coração endurecido é o que a gente pensa primeiro, lá nas pragas do Egito. Então Deus endureceu o coração do faraó. E aqui Isaías ele faz essa referência aqui, né, no versículo 17. Por que nos faz andar longe dos teus caminhos e endureces o nosso coração? E acho que isso cabe uma reflexão aqui para nós também, né? Às vezes a gente pode estar numa caminhada há muito tempo na caminhada cristã, mas acaba caindo de novo, igual o povo de Israel, e às vezes nosso coração começa a ficar endurecido. Quanto mais longe de Deus a gente fica, mais endurecido vai ficar o nosso coração. Então, a gente tem que fazer talvez que nem Isaías, orar e relembrar tudo que o Senhor fez por nós, todos os nossos feitos, e nos arrepender profundamente. E o povo estava tão distante de Deus que eles até entendem que eles são o povo de Deus desde a antiguidade, mas como se Deus nunca tivesse governado sobre a vida deles. E isso é muito angustiante e muito triste, você chegar numa conclusão dessa. Porque, poxa, Deus, ele conta, Deus sempre está presente, sempre pronto para resgatar. E aí Isaías vai continuar. O capítulo 64, ele vai escalonar mais ainda essa súplica que ele tem. Ele começou falando sobre quem é Deus e tudo que Deus fez pelo povo, e aqui ele vai subindo e vai falar, ele começa a apelar para a bondade, para a compaixão do Senhor, e aí agora ele vai subir mais um pouco, vai chegar basicamente num clamor, assim. Então vamos ler o capítulo 64. Ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que neles esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu tiraste. Como então seremos salvos? Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe.
Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-te a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto, e Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo, e tudo que nos era precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigará além da conta? E aí então Isaías começa esse capítulo, né, essa súplica dele, com uma conjectura. Se rompestes os céus e descestes, é a ideia de que Deus não poderia ter feito algo, mas ele não veio. Sabe aquele arrependimento que a gente tem, assim, se eu tivesse, sei lá, feito alguma coisa antes, isso não teria acontecido. Se eu soubesse que a panela ia queimar, teria desligado o fogo antes. Eu acho que é um pouco essa ideia que Isaías quer trazer no começo do capítulo. Ele se lamenta porque, poxa, se a gente estivesse perto de Deus, ele já desceria, ele ia romper os céus e ele ia acabar com os nossos inimigos. E talvez a gente não sofresse tanto quanto estamos sofrendo, ou não precisaríamos passar por todo esse exílio, por toda essa dor de ver a nossa cidade, o nosso coração despedaçado. Mas esse foi o resultado, né? Essa conjectura ela é muito forte, porque é um capítulo também muito forte, porque Isaías ele bate muito no povo e de forma geral em nós mesmos, né? Como que nós podemos nos achegar a Deus, né? Se, igual o versículo 3 fala, se a gente continua a repetir os nossos mesmos erros, se a gente continua vivendo o pecado, Deus ele é grande, ele é poderoso, ele sempre está pronto para nos salvar, mas como que a gente pode fazer isso se a gente vive a mesma vida de pecado? E os versículos, ali até o versículo 8, ele fala um pouco dessa conjectura, desse preço que o pecado nos cobra. Então ele fala, vem praticar justiça com alegria, né? Ele vem, mas nós prosseguimos em nossos pecados e nós acendemos a ira de Deus sobre nós. E aí ele fala que a nossa justiça são como trapos imundos. Então, mesmo quando a gente tenta fazer uma justiça por nós, ainda é injusta. Então, somente Deus ele é justo, somente Deus ele é único, capaz de fazer a justiça verdadeira. É o único capaz de nos limpar dos pecados. E conforme Isaías vai falando, a gente vai sentindo um arrependimento na frase dele. É um arrependimento amargo. Pelo menos assim, é a sensação que eu tive enquanto li esse capítulo. Falo assim, nossa, é um capítulo pesado. É um capítulo que ele realmente está se quebrantando, está se humilhando. E aí ele fala, no versículo 8, eu acho ele é um versículo que é o ponto de virada. Que ele fala assim, nós somos o barro, tu és o oleiro. É onde Isaías pega e tira todo o controle que nós humanos queremos ter e fala assim, Senhor, você é o oleiro, a obra é tua, venha fazer sobre nós. A gente canta também, né? Quebra a minha vida e faz-a de novo. E eu acho que essa é a sensação que a gente tem que ter. E aí depois ele pede por misericórdia do Senhor. No versículo 9, não tires demais, Senhor. Não lembre constantemente das nossas maldades. Porque, querendo ou não, por mais que a gente hoje seja redimido, a gente ainda peca
Quem aqui pecou toda essa semana? Acho que todo mundo, né? Infelizmente. E aí ele pede por misericórdia. Então, e Deus ele não fica inerte ao nosso arrependimento. Um arrependimento verdadeiro também move o coração de Deus. E aí no final do capítulo, no versículo 12, ele fala: depois de tudo isso, depois do nosso arrependimento, depois que nós já estamos prontos para seguir os teus caminhos de novo, Senhor, ainda irás te conter? Ainda nos castigará além da conta? É um pedido por misericórdia. Aqui não é uma cobrança para Deus, até porque nós não temos a mínima condição de cobrar Deus de coisa alguma, mas é um pedido de misericórdia, é um pedido, é uma bandeira branca. Assim, Deus, eu me rendo, eu quero voltar para os teus caminhos. Não jogues a tua ira, essa ira como se fosse pisado em uvas, ou as vestes cheias de sangue, que não seja o nosso sangue nessas vestes. E aí Deus vai responder, que é o nosso capítulo 65. Aqui a gente vai ler só até o versículo 16, e vamos ver a resposta de Deus. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim, fui achado pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo, que sem cessar me provoca na minha frente, oferecendo sacrifícios em jardins e queimando incenso em altares de tijolos, povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. A esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois sou santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Vejam, porém, escrito está diante de mim: não ficarei calado, mas darei plena retribuição. Eu lhes darei total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos feitos anteriores. Assim diz o Senhor: quando ainda se acha um suco num cacho de uvas, os homens dizem: não o destruam, pois ainda há algo bom. Assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó, e de Judá quem recebe por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Mas vocês que abandonaram o Senhor e esquecem o meu santo monte, que põe a mesa para Deus a sorte e enchem taças para o vinho do Deus destino, eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola. Pois eu os chamei, e vocês não responderam. Falei, e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim, e escolheram o que me desagrada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os meus servos comerão, e vocês passarão fome. Os meus servos beberão, e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão, e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração, e vocês se lamentarão com angústia no coração, e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor dará cabo de vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. E aí o capítulo 65 é uma resposta forte do Senhor, uma resposta dura, mas é a resposta que é de acordo com a natureza de Deus. E aí, o versículo 1, ele até fala um pouco sobre os gentios. Talvez aquela ideia de que a gente
da salvação universal, né? No sentido de todos têm acesso à salvação, não que todos serão salvos no final. É importante a gente lembrar isso, quando a gente fala universal pode causar um pouco de dúvida. Mas é isso, Deus ele fala, eis-me aqui, me fiz acessível aos que não perguntavam por mim. Até porque, lá na época, Deus era o Deus dos judeus, mas ele se faz acessível também a nós gentios. E aí ele, nos versículos 2 a 5, ele responde aos judeus, mais especificamente. E ele fala, né, estendi a minha mão a um povo obstinado. E é engraçado que quem tem que estender a mão para Deus deveria ser a gente, né? Não Deus estender para nós. É claro que a gente não conseguiria se ele não tomasse a iniciativa, mas você vê que Deus ele já faz um esforço muito maior por nós do que qualquer quebrantamento ou qualquer coisa que a gente pudesse ver. O povo não estava nem aí para Deus. E ele toma isso até como uma provocação. Eu acho que uma provocação é algo que até acende mais a ira de Deus, ou pelo menos a nossa, com certeza. Quando alguém te ofende, tá bom, você fica meio chateado, às vezes fica bravo, mas aí quando alguém quer te ofender, aí pega, acho que no seu brilho, na sua alma, você fica mais irado ainda. E a rebelião do povo, ela acho que tem esse tom provocativo. Vamos procurar o Deus destino, vamos procurar a Deus a sorte. E Deus já mostrou que ele está controlando o destino do povo, ele faz a sorte do povo, e acho que isso causa em Deus talvez um furor maior. Claro que pecado é pecado. O pecado de você mentir para sua mãe, ou o pecado de você matar alguém é pecado. No final, é pecado, mas um pecado, uma provocação ao Senhor, como se o pecado da idolatria ofendesse mais, né? Há todos os tipos de ofensas, né? Mas é uma ofensa um pouco mais forte, assim, um pouco mais dura de se aguentar. E aí eles falam, como se eles fossem santos. No versículo 5, eles falam, afasta-se, não te aproximes de mim, pois eu sou santo. Então, eles fazem tudo que o Senhor reprova e ainda se acham santos. Se acham no lugar de Deus, realmente é uma santidade própria depravada. Só quando a gente se aproxima de Deus é que a gente vê o quanto que Ele é santo e o quanto que a nossa ideia de santidade própria ela é errônea. Como somos trapos imundos. E isso assim, e Deus ele é categórico. Versículos 6 e 7 ele fala, não ficarei calado, darei plena e total retribuição. Então, a gente às vezes, não sei, tem um pouco de receio, ou é desconfortável falar que Deus vai trazer total retribuição. Isso é algo, na minha concepção, é assustador. Você fala, nossa, Deus vai trazer total retribuição sobre o seu pecado. Para nós, assim, nos enche de temor de Deus. E o povo, ele também acho que deve ter sentido isso. Como sentiu? E aí ele fala, vocês me desafiaram, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. E aí Deus, ele, apesar dele ser justo, e ele vai realizar a vingança dele, ele ainda traz esperança para quem é servo dele. E os versículos do 8 para frente, então ele vai fazer uma comparação sobre quem que é o servo dele e o que vai acontecer com quem não é servo dele. E o destino para quem é servo é um destino bom, é um destino que traz esperança, é um destino que eu creio que todos nós vamos viver. E aí ele fala das uvas, as uvas que a gente começou falando lá no capítulo 63, volta aqui, se tiver uma uva boa, você não vai poupá-la?
E enquanto os rebeldes vão ser pisados e destruídos. E nos versículos 13 a 16, ele vai comparar a vida do servo de Deus e a vida de quem desagrada a Deus. Então, o servo de Deus, ele vai comer, ele vai beber, ele vai ter um novo nome, ele vai desfrutar. Enquanto quem desagrada a Deus, aquele que não vai seguir os caminhos de Deus, ele é aquele que vai passar sede, fome, é aquele que vai viver os últimos dias muito difíceis. E aí, no final, versículo 16, o perdão é alcançado. Deus fala, porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. E Deus falou, então, eu vou esquecer. Deus responde o versículo 12 do capítulo 64, aqui no versículo 16. Então ele fala, eu vou fazer a minha justiça, mas o meu servo, esse eu vou trazer perdão, a aflição dele vai ser perdoada. E aí a gente já levanta a bola para a semana que vem. Quando que vai ser alcançado isso? É no novo céu e na nova terra. E Deus ele está disposto a nos perdoar. Deus ele estende as suas mãos dele para nós. Cabe a nós olhar para nós mesmos, nos quebrantar de verdade, entender que o nosso pecado nos afasta de Deus, que o nosso coração ele é endurecido pelo pecado. E a partir do momento que a gente quebrantar o nosso coração, que a gente olhar para Deus e que a gente se voltar para Ele, Ele está disposto a nos perdoar, Ele está disposto a reconectar conosco, está disposto a nos levar para um novo céu e para uma nova terra. Bom, semana que vem, então, a gente fala um pouquinho mais sobre isso e encerra com o livro de Isaías, a escola dominical. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua obra, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber. Obrigado, Senhor, porque a Tua misericórdia conosco, ela é eterna, Senhor. Senhor, que possamos a cada dia estar nos aproximando de Ti, sendo fiéis, nos lembrando, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, não somos nada, Pai. Senhor, abençoe o nosso culto de hoje, a nossa leitura, que o Senhor fale conosco, que possamos dar um louvor agradável a Ti, Senhor. Tira, Senhor, toda a nossa iniquidade, Senhor. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e tira tudo que impede, Senhor, que a gente consiga louvar, Senhor, e se aproximar de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém.